A mensagem de hoje, ela intitula-se Perseverar com Deus. Ela é do livro Momentos de Coragem, pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Quando estiveres a ponto de sucumbir, dá-te outra oportunidade e chama por Deus. No momento amargo da deserção, concede-te a esperança e ora a Deus. No assodar da revolta, quando te encontrares a ponto de explodir, transfere o gesto louco e confia em Deus. Diante da áspera ingratidão que te agride, sentindo-te enlouquecer, pensa em Deus e aguarda. Desolado, em face das várias tentativas fracassadas, quando já quase não acreditas em nada e pretendes o aniquilamento da razão, intenta outra vez e espera a ajuda de Deus. Se tudo em volta veste-se de escuridão e o dia claro já passou, substituído pela noite pavorosa do desalento e das mágoas, sentindo-te à borda da loucura, grita por Deus e acende uma débil chama para iluminar a treva. Insiste ainda um pouco mais. Não desistas com facilidade. Faculta-te uma nova tentativa. O deserto imenso é feito de grãos de areia em movimento. A tempestade avassaladora se constitui de moléculas invisíveis que se aglutinam. E o universo é o resultado de partículas infinitamente imperceptíveis que o amor de Deus reúne mediante as leis de atração e repulsão, geradoras de equilíbrio. Assim, os teus momentos difíceis de agora estarão transpostos logo mais, se souberes reunir as forças combalidas e perseverar na irrestrita confiança em Deus. Que possamos, nessa noite de hoje, meditar um pouco sobre essa mensagem, esse momento que nos chama à reflexão, para que possamos lembrar que somos filhos de um Pai muito maior do que acreditamos e que não devemos temer, pois na esperança que nos faz caminhar durante todos os dias, pode ter certeza que é Ele que está na direção e no leme de tudo. Então confiemos e acreditemos que os dias em que muitas nuvens negras estão perpassando por nós, eles passarão. Isso também passa. Então que possamos batalhar no nosso dia a dia e principalmente confiar em Deus. Obrigada. A leitura do Evangelho ainda é a Instruções dos Espíritos, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e o laço de família. Ó Espíritos, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo e a alma que nele se encarna, nem do espaço para progredir. Sabeis vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada filho confiado a vossa sorte. Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vergonha entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós ter feito feliz. Então vós mesmos, atormentados de remorso, pedireis para reparar a vossa falta, solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual secarais
de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos recará de seu amor. Hoje, petição quinta-feira do mês, nós temos a visita do nosso irmão e amigo Agemir. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês para juntos estudarmos o que essa doutrina consoladora nos traz, nos dando de qualquer forma um meio melhor de caminharmos em meio à turbulência que se encontra a Terra neste momento. Trouxe para nossa análise na noite de hoje um tema entendendo a antipatia. Mas o que é antipatia? Antipatia é um sentimento de repugnância, aversão, repulsa instintiva diante de alguém ou alguma coisa. Sentimento de discórdia e desarmonia entre duas pessoas. Etimologicamente, a palavra antipatia, ela tem sua origem no grego, antipateia, formada pela junção dos termos anti, contra, e pateia, afeição. Ou seja, é um substantivo que dá nome ao oposto à afeição, uma contra-afeição. Embora a antipatia possa ser induzida pela experiência, ela às vezes existe por conta da sua forma, digamos assim, racional de causa e efeito entre as pessoas envolvidas. A psicologia caracteriza a antipatia como sendo reversível. Assim, a origem da antipatia ela tem sido sujeita a várias análises e explicações filosóficas e psicológicas que algumas pessoas acham convincentes e outras consideram altamente especulativo. Vamos a uma pergunta: como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou antipatia tem suas raízes profundas no espírito. É nessa sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre de um modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde um pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para um trabalho construtivo e legítimo de fraternidade. Então, atentemos para o detalhe que é do espírito. Então, quando eu antipatizo alguém é porque houve alguma coisa entre nós em outro momento que meu espírito consegue identificar, mesmo sendo outra pessoa, mas continua sendo o mesmo espírito. E aí gera essa antipatia. A empatia, que é uma tendência para sentir o que sentiria se estivesse na situação vivida pelo outro, então, a antipatia ela caracteriza uma tomada de perspectiva, uma ausência de julgamento e reconhecimento da emoção nos outros e capacidade de comunicar esse estado emocional. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós, comumente, pela convivência com alguém, nós temos essa empatia, ou seja, eu sei quando a pessoa está com raiva,
Ah, eu conheço fulano, quando ele está assim, não é? Isso é empatia, que também é do Espírito. Então, às vezes, num ambiente de trabalho ou no lar, olha para a cara da pessoa, olha, não vá lá não, porque fulano hoje não está bem, pela cara, né? Ou quando a pessoa está passando por uma dificuldade, você sente o que ela está sentindo quase idêntico, não é? Por essa empatia, que nós chamamos de afinidade espiritual. Então a empatia ela envolve 3 componentes: o afetivo, o cognitivo e o regulador das emoções. O afetivo baseia-se na partilha e na compreensão dos estados emocionais dos outros. Exatamente, eu identificar no outro aquilo e saber que ele está passando por aquilo, identifico. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre o estado mental das outras pessoas, ou seja, eu já tenho um conhecimento, então, não, fulano, pelo que eu conheço, fulano não está bem. Eu já delibero, eu faço aqui minhas ideias. E o regulador das emoções é justamente a lida com o grau dessas respostas empáticas, ou seja, eu tenho o controle. Se eu já identifico que ele não está bem, eu não vou lá, não teimo, não insisto, não é? Então, isso é quem me dá esse equilíbrio para até ajudar o outro. Porque em conhecendo, a gente evita muito atrito, né? Outro que não conhece, teima, insiste, aí se aborrece, gera um aborrecimento, cria aquela confusão, por não ter essa empatia que alguns de nós têm com outros irmãos. Então, esse termo advém do grego também, empateia, formado pela junção da partícula em mais patos, que quer dizer emoção, sentimento. Então, a simpatia é um sentimento, mas esses 2 termos têm origens e significados distintos. No Espiritismo, ele nos ensina que casos de antipatia gratuita, porque, na verdade, a pessoa nunca me fez mal, né? Por que eu não simpatizo com ela? É aquela história, ih, meu santo não bateu. Não vou com a cara de fulano, não sei porquê. Nunca me fez mal. E aí, muitas vezes, isso vem de outras vidas, como eu disse anteriormente. Podem ser sensações revividas, sensações que já foram experimentadas antes, mas essa antipatia também pode ser resultado das diversidades da forma de pensar. Por exemplo, quem torce com fervor por um time, gosta demais daquele time, está com a camisa do time, já não gostei. E se ele tiver mais uns 2 componentes, aí a antipatia está fechada. E o mesmo também se dá com a política ou com qualquer outra paixão que tenhamos e que às vezes nos decepcionamos. Então é muito comum se ouvir, né? E essa cor eu não gosto, fulano está com essa com a camisa dessa cor, uma roupa, né? A gente antipatiza até isso, porque tem a ver com algum momento lá atrás que marcou. Nós sabemos que o processo reencarnatório é o mudo de roupa. O espírito é o mesmo. Continua a informação lá, boa ou não muito boa. Então, essa sensação impregnada no meu espírito, através do meu perispírito, eu consigo identificar no outro. Mesmo, digamos que ele tenha sido uma mulher, e agora está como um homem, mas o espírito é o mesmo. Então, eu vou ter essa antipatia ou empatia. Na questão 390 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Os espíritos responderam: 2 espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas, à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. É o que a gente chama da convivência. A gente começa a conviver com a pessoa, vai quebrando essa diferença. E chega até a dizer: mas rapaz, antes eu não ia com tua cara, hoje vejo que você é uma pessoa bacana, né? Já disseram isso comigo. Me acharam com a cara muito braba, muito... Bom, foi essa que me deram. De onde vem essa repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas à primeira vista?
Frequentemente, durante a romagem terrena, dois seres sentem-se naturalmente atraídos um pelo outro. Em circunstâncias aparentemente fortuitas ou inversamente, a sensação que surge de antipatia e rejeições. Estes personagens não se reconhecem, porém esta primeira impressão é resultante de encarnações anteriores, cujas experiências felizes ou desagradáveis emergem na memória do espírito de cada um. Às vezes não só sou eu que antipatio, o camarada também. Aí já viu, né? Dois bicudos não se beijam. Quando é só de minha antipatia, tudo bem, mas quando é dos dois, aí é que é complicado. É melhor não mexer agora, né? Vamos dar tempo ao tempo. Tem uma história interessante que diz que a primeira impressão é a que fica, né? Geralmente nós julgamos pela primeira impressão. O camarada conta uma história que ele estava, até hoje, porque para sair de casa está difícil, nós temos medo até de ir à rua, não é? Com a situação, você não anda mais com tranquilidade, anda com um olho no gato e outro no peixe, como diz o adágio popular. E aí o camarada conta que estava numa das avenidas principais de São Paulo, e aí deparou-se com um camarada que, quando ele olhou, ele já pensou, né? Aí ele não esperou. Mas, rapaz, você por aqui, que bom te encontrar. O cara ficou surpreso, eu não conhecia ele. E aí saíram conversando. De onde ele encontrou o camarada até a porta do hotel, deu mais ou menos uns 20 minutos de caminhada. E foram conversando, e o camarada começou a conversar. Ele parou de frente ao hotel, se sentiu seguro, né? Aí olhou para o camarada e disse, pronto, meu irmão, eu vou ficar por aqui, vai com Deus. Ele disse, eu vou, porque eu saí da cadeia agora há pouco, não sei o que vou fazer para encontrar minha família, não sei como vou chegar lá. Aí ele botou a mão no bolso, tirou a carteira, pegou uma cédula de 50, deu, toma esses R$50 e vá visitar a sua família. E o camarada olhou para ele, você está fazendo isso comigo? Ninguém nunca fez isso por mim. Eu posso lhe dar um abraço? Aí o cara deu um abraço, aí ele disse, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, alguém fazer assim comigo. Aí ele disse, eu também, meu amigo. Aí entrou no hotel. Então, às vezes, a gente, né? Vejam que ele instintivamente tomou a frente do negócio antes que o camarada talvez nem fosse fazer mal a ele, como não fez. Viu que tinha mais dinheiro na carteira e nem olhou. Então, às vezes, nós julgamos ou pré-julgamos, não é? Por um instinto de defesa. E aí as decepções, né? A pessoa é uma pessoa boa. Aí vem, essa é interessante. As almas devem unir-se, estão predestinadas a essa união, desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente? Resposta dos Espíritos, não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem a que ocupam, a perfeição que adquiriram, e quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos, que um deve completar o outro, ou assim perderiam sua individualidade. Então, a minha outra banda não está andando por aí, não. Minha outra metade não existe, porque eu não fui feito meio espírito. Nós costumeiramente, minha outra metade, né? Não tem. Não existe. Porque o espírito é quem ama, não é o corpo. Então essa ilusão material já é dissipada pelo espírito que vê a realidade. E há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma. E frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível, eis porque uns que julgam amar como um amor eterno
acabam se odiando. E tudo isso quando passa essa ilusão. Esses casamentos que ocorrem de uns tempos para cá, né? Mal se conhece, já estão saindo da igreja. Não deu tempo a ver essa empatia, essa simpatia, essa amizade. E aí, quando junta as escovas, começa a ver os defeitos. Antes não os via, porque não era amor, era paixão. E isso é um perigo por conta da desilusão lá na frente. Nós estamos vendo agora recentemente o que está acontecendo, né? E agora o sujeito não só mata a mulher, como também se mata. Quando não mata também os filhos. O feminicídio está aí de uma forma... Mas não era o amor da sua vida? Era paixão. Porque os casamentos de alguns anos atrás, havia aquele namoro, o noivado, o pedido de casamento, o casamento, e aí... Eu tenho um amigo que ele namorou 22 anos com a moça. Aí a gente, por brincadeira, chamamos ele um dia: você vai comprar um sofá, que você já acabou o sofá da moça, você vai dar outro sofá a ela lá na casa, viu? E resultado, 22 anos, e terminou acabando o namoro. Parece que a moça botou ele na justiça. Eu não lembro bem como foi, mas parece que ela foi cobrar os direitos dela, né? Então é isso. Eu mal conheço a pessoa, crio esse amor do nada, minha outra metade. Só que era a outra metade virada, né? Aí não casa. Tem que ser a banda mesmo, né? Se é que existe. Então acontecem esses casamentos das duas bandas opostas. Não dá certo. Não houve amizade, não houve esse relacionamento para criar essa empatia e para surgir o verdadeiro amor. Ah, eu me dou tão bem com fulano. Claro, você criou a empatia. Eu basta olhar, ele já sabe o que eu quero. É empatia. Nós vimos que a empatia causa isso. Eu sei o que o outro está sentindo. Eu consigo perceber isso. E isso só se dá dentro dessa união perfeita, como aqui os Espíritos explicam. Tem que haver essa simpatia, tem que haver essa sintonia, não é? E não necessariamente seja obrigatório que eu tenha que achar o meu parceiro ou a minha parceira, não. Pode ocorrer de ser um fato de outro momento, continuidade. Posso estar marido e fui esposa. Por que não? Nós sabemos que na reencarnação invertem-se os papéis, né? Não necessariamente eu só venho como homem. Então é preciso ter muito cuidado, e o que estão fazendo por aí é exatamente isso, acabando com relacionamentos por conta do... Não dá um feedback, não há um retorno. Começa o desentendimento, porque não são as duas metades, como dizem. O casamento duradouro é esse, onde se respeita, onde se conhece um ao outro, onde tem essa afinidade. A discussão, claro, tem que ter, por que não? A discussão faz parte. Agora, se matar, não, né? Mas um entrevériozinho de vez em quando é bom, é um tempero, desde que os dois tenham seus limites. Não é? Em casa mesmo, a mulher diz: olha, vai lavar os pratos, eu vou. Agora eu também estou dizendo, eu vou, mas não enxugo. Pronto, acabou a discussão, né? Você vai lavar a louça, eu digo, eu vou, agora também não enxugo, você enxuga. Pronto, acabou. Por quê? Criar de uma coisa tão simples. Vai lavar a roupa, eu vou e boto na máquina lava. Pronto, acabou. Agora, existem situações que os casais, qualquer coisa é motivo de um atrito, não há respeito mútuo, uma discussão mais aguçada, né, com impropérios, daí termina na segunda DP, ou quarta, quinta, sei lá. Então, é isso que a espiritualidade nos chama a atenção, é a afinidade que gera esse amor, um amor natural. Porque todos os espíritos têm a obrigação de se amarem. É esse momento encarnado que exige essa união marido e mulher para que
possamos facilitar a vinda de outros irmãos, que é através do sexo. Adenal Novaes é um espírita baiano e é psicólogo, ele fala dessa relação do casamento, que está todo mundo entrando pelo contrário, não tem esse tempo de namoro, não tem o noivado, né? E agora é um tal de um ficar, aí fica mais separado. E aí sobra para quem? Papai e mamãe, né? Porque às vezes o camarada pega só um e devolve 2, 3. Aí é complicado. Aí, outra pergunta: 2 seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Imagina se brigar a vida toda, hein? Se encontrar de novo. E às vezes vai. Ah, mas não aguento. Vai aguentar porque na próxima encarnação tu vem de novo com ela ou com ele. Aí vai ter que aguentar, né? Em último estado, se vê que não tem jeito, aí Deus, na sua misericórdia, vem os 2 chipófagos pregados no outro. Não adianta fugir dessa realidade, né? Então, o que é que ele diz? Reconhecem-se, não mais serem atraídos um pelo outro, sim. Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. Por que são atraídos? Porque precisam continuar o que deixaram pelo caminho. Eles vão se reconhecer. E, frequentemente, essas ligações íntimas fundadas numa afeição sincera que provém de outra causa. Muitas vezes eu gosto da pessoa, a pessoa gosta de mim, mas por um desentendimento a gente começa a se afastar. Aí vem um filho. Aí esse filho é esse elo de ligação que vai reaproximar. E às vezes não. Porque a reencarnação desse espírito que veio pode ter várias funções. Unir, separar mesmo, ou cuidar dos 2. Tem várias finalidades. Aí nós não sabemos, graças a Deus, né? Porque aí, no geral, o que se vê é que os filhos trazem mais para perto um do outro. Menos mal, né? Não vai deixar de haver aquela discussãozinha, mas vai ser uma coisa mais comedida por conta da criança. Ela traz aquele ambiente mais aconchegante no lar, requer menos barulho, e aí tudo isso vai sendo trabalhado até que a união se firma por conta do rebento. 2 seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que não são resultado da atração de 2 espíritos que se buscam na multidão. Não necessariamente. Eu posso ter terminado um relacionamento em outro momento e agora eu estar tranquilo aqui, sem nenhuma, digamos assim, outra metade por aí. E vou, obviamente, por esse estado espiritual, vou atrair alguém que esteja na mesma vibração que eu, e a gente vai começar a ver esse entendimento para começarmos uma história, que pode ser uma história bem longa. Vai depender aí desse nosso entendimento. Então, a simpatia, que é esse sentimento de afinidade, atrai e identifica as pessoas por isso, porque eu tenho as mesmas sensações que ela, os mesmos pensamentos, os gostos bem parecidos, e isso encaixa, né? Aí completou. Então, é a capacidade que as pessoas têm de participar das emoções alheias, podendo variar entre a mera aceitação e compreensão dos sentimentos do próximo e a completa identificação dos próprios estados emotivos com o outro. Fecha legal. Os sentimentos são os mesmos, as ideias, tudo que vão fazer, fazem juntos, têm as mesmas vontades, né? Aí é bacana. Você caminha tranquilo. É a sua outra metade, como dizem, está ali. Existe essa afinidade. Na questão 387, Kardec perguntou: a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Não. 2 espíritos que têm afinidade se procuram naturalmente, sem que se haja conhecido como encarnados. Então, não necessariamente é porque eu conheci como encarnado. Posso ter conhecido lá no plano espiritual. Não vai atrapalhar.
Porque são sinônimos de simpatia, inclinação, afeição, afinidade, tendência, atração, tudo isso é sinônimo de simpatia. Michaelis, ele diz que simpatia como afinidade entre duas pessoas ou mais pessoas pela semelhança e a proximidade de sentimentos e pensamentos, com a relação estabelecida entre duas pessoas por sentimentos afins e que sentem essa atração mútua e espontânea. A impressão ou disposição favorável que alguém experimenta em relação a outra pessoa que acabou de conhecer, a atração por uma coisa, ideias, causas e etc. A faculdade de sensibilizar-se com os mesmos sentimentos ou ideias de outrem, uma inclinação amorosa, a afetividade bem próxima ao amor, a boa disposição e gentileza em atender às solicitações de alguém, tudo isso é simpatia, é afinidade. Kardec, como nós sabemos, ele fazia as perguntas e lá na frente ele perguntava a mesma coisa com outra forma de perguntar, ou seja, como que se quisesse amarrar aquela questão. Na 388 ele pergunta: os encontros que se dão de algumas vezes entre certas pessoas e que se atribui ao acaso não seria o eleito de uma espécie de relação simpática? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo. A bússola dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então veja que há um magnetismo entre a gente também. E isso atrai. Como em uma mesa mediúnica, precisa haver a relação magnética entre o espírito e o médium para que ele ocorra a incorporação. O médium dê a passividade à entidade. Tem que haver essa relação fluídica, como nós vimos no início, que é uma coisa que está nos fluidos também. Então, sejamos simpáticos, né? Porque está em nós. Vai haver simpatia, vai haver amor, vai haver felicidade, vai haver tudo nesse sentido, caminhando nessa direção. Mas também tem a antipatia, porque nós não vivemos num mundo feliz. Claro que em algum momento aí a gente deu uma rateada ou levou alguma caçambada aí, quem sabe, né? E isso vai ocorrer. Então, quando ocorrer, que façamos essa leitura, não o pré-julgamento. Porque a primeira impressão é a que fica, sim, mas que eu analise, que eu repense a coisa, para não taxar uma pessoa de má quando a pessoa é maravilhosa, né? Houve um equívoco de minha parte, um mau julgamento. Há um instinto natural, de defesa até, que nos faz isso. Quando a gente vê, a gente já fica receoso. Mas, por outro lado, também tem o lado de você analisar, de você sentir, captar essa vibração, e a coisa vai tomando forma. E aí geram grandes amizades. É muito comum, às vezes você está numa fila de banco, conhece alguém assim, começa a conversar, parece que você conhece há séculos. Uma coisa não é gostosa, um bate-papo bacana. Realmente você conhece há séculos, não é? Porque houve essa empatia. Enquanto outros você nem fala, basta olhar, parece que joga facas um no outro, né? Então, isso é natural do espírito, mas eu preciso controlar, eu preciso ter esse regulador emocional, para que eu não faça nenhuma tragédia com a vida do outro, ou seja, julgar mal uma pessoa que não é. Pelo contrário, uma pessoa que é até amiga e eu nem sabia. Agora, venhamos e convenhamos que existem pessoas que são arrogantes, que exacerbam no orgulho, aí essas criam antipatia. Porque elas são antipáticas a qualquer um que não seja daquele nível delas. E às vezes a gente está nesse meio. Então ela trata você com indiferença, né? Mas aí você gosta da pessoa, mesmo daquela forma. O outro diz: mas como é que tu gosta dessa pessoa? Olha, eu não vou com essa pessoa. Não, rapaz, a gente é tão boa. Tem esse problema, mas é uma pessoa maravilhosa. Veja que você criou uma empatia. Sabe do problema dela, mas não está condenando, não está julgando. E está mantendo a relação. Mesmo ela com toda essa... Não é? Ocorre. E nos cabe fazer isso, como Michaelis disse. Eu preciso ter essa visão
para que eu não faça injustiça, para que eu não cometa aí um delito até de extremas proporções. Por quê? É a forma como aquela pessoa ainda é a forma como aquele espírito ainda se comporta. E eu começo a conhecê-lo, eu vou dando espaço para ele, seguindo o meu caminho ali ao lado, sem nenhum problema, né? Aquilo não vai me afetar como afeta outros. Pode um obsessor gerar ondas de antipatia entre duas pessoas que se amam? As ligações de simpatia e antipatia ocorrem de encarnado para encarnado, mas também de desencarnado para desencarnado. Basta que haja essa sintonia. Então os espíritos lá também são antipáticos um com o outro, viu? Não é só aqui não. Então veja que às vezes vem de lá. Não foi nenhum momento de encarnação. Lá no plano espiritual mesmo já ocorreu, e aí quando encarnam, como vimos na questão anterior, se encontram naturalmente, e aí a coisa fede, né, como dizem. Não só as obsessões, como quedas de médium, como intuições positivas, são influência do mundo espiritual em nossas vidas, permitindo, inclusive, por nós mesmos. Ou seja, eu recebo a informação, recebo a orientação dos espíritos e aquilo me conduz com relação àquela pessoa. Quando se trata do obsessor, o que é que ele vai mandar eu fazer? O contrário, né? E aí gera esse atrito. Na questão 292, Kardec perguntou: alimentam o ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Pessoas, mesmo encarnadas, que são azedas, amargas com a vida, elas têm isso com facilidade, estragar o dia da gente. Mas se você permitir, se você deixar se afetar. Porque tem gente que só gosta de mal notícia. Você está com um dia maravilhoso, encontra aquela pessoa, ela vai contar de acidente, peraí, não estrague meu dia, não. Porque é da natureza dela ainda. Mas como eu a compreendo, como eu tenho essa empatia, eu tiro isso de letra, mudo de assunto. Não, vamos falar de outra coisa? Deixa isso para lá, depois tu me informa isso, me passa o BO. Porque, na verdade, existem situações em que aquele espírito precisa ainda daquela vibração, até que ele entenda que precisa sair. Porque enquanto ele alimentar aquilo, ele está aceitando, está permitindo. Por mais que você dê conselho, fulano, não assiste isso não, isso não presta. Mas ele gosta ainda, ele ainda se atrai por aquilo. Como outros não assistem, não conseguem nem ligar a televisão naquele momento, porque tem aquele programa, né? Outros não conseguem almoçar se não assistir um programa desses que tenha notícias de tragédia. Parece que o comer entra mais fácil, não sei. Então, é da natureza de cada um. Mas nós, enquanto espíritos, caminhando aí na nossa busca evolutiva, vamos aprendendo, porque eles estão também nos passando lições. Ou seja, estão nos mostrando o que a gente não deve fazer. Mas muita gente copia. Então, tratando-se da observação, Joana de Anjos disse que eu devo sim olhar os defeitos dos outros, mas para ver se eu os tenho, não para criticar, né? Então, muitas vezes aquele defeito num amigo ou numa amiga está me mostrando. E eu analiso e digo, mas fulano é uma pessoa tão maravilhosa, mas ainda se conduz dessa forma. Você consegue ver nela uma pessoa boa, enquanto outros não aceitam de forma nenhuma, né? É aquela história do cão lá que estava na carniça, que Jesus ia passando e vai até lá. E o apóstolo diz, mas mestre, uma fedentina dessa, ele disse, olha, mas venha ver que dentes lindos tinha esse cachorro. Né? Conseguiu enxergar uma coisa boa. Não é? Os lírios mais bonitos nascem aonde? No lamaçal, em meio à lama. Então, eu tendo essa empatia, eu posso ajudar aquela pessoa compreendendo ela, fazendo com que aqueles momentos ruins dela sejam revertidos, porque eu vou influenciá-la de forma contrária, mostrando a direção
que deve seguir, porque às vezes a pessoa está indo na contramão. E aí, como a natureza do espírito ainda é aquela que aceita e gosta daquilo, vai permanecer naquilo. Por quê? É a escolha de cada um, o livre-arbítrio, né? E nós não podemos, ou seja, ninguém muda ninguém. Religião não muda ninguém, enquanto ela não quiser. E aí, poderemos obter uma definição de amizade diante de tudo isso? Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para os caminheiros da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nessas lutas mais dolorosas e inquietantes da nossa existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito, que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa. Nas horas mais amargas da vida, Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolações perenes. Então, veja o que é uma amizade, uma simples amizade. Desde que ela tenha toda essa conotação, é só o que nós precisamos. Quantos bons amigos nós temos que até enfatizamos, não, fulano é meu amigo, fulano é minha amiga. Você sente prazer em dizer aquilo, outros não. Outros você apenas, eu conheço, fulano eu conheço, né? Porque você não sente, não é uma ojeriza, mas também não é uma afeição muito simpática, né? Você já limita por saber de quem se trata. Então, saber lidar com as pessoas não é fácil, mas também não é impossível. Porque eu tenho um amigo que ele sempre me contou que ele trabalhava numa repartição, e tinha uma pessoa lá que não era muito agradável a ele e vice-versa. Ou seja, não se falavam nem para dar um bom dia. Mas por obra do destino e força do trabalho, colocaram os dois para fazer um mesmo trabalho juntos. Ele ainda falou com o chefe, aquela pessoa não dá comigo. Aí ele disse, mas é a única que tem para fazer contigo. Aí ele disse, bom, eu separando isso aí, eu vou trabalhar. E no meu trabalho é meu trabalho. Passou 1 ano trabalhando com essa pessoa. Fizeram um trabalho maravilhoso. No dia de receberem lá os aplausos, ele não foi. Porque o outro também não foi. Então, separaram a inimizade lá fora com o ambiente de trabalho aqui não, aqui a gente trabalha junto, mas lá fora era um para um lado, outro para o outro. E conseguiram passar 1 ano, imagina, como deve ser terrível, né? Conviver com aquela pessoa, ter que fazer aquilo, mas ao sair naquela porta, dar as costas um para o outro. Mais uma vez o destino, porque trabalhavam no mesmo ambiente, os colocou numa reforma que houve lá no prédio, os colocou na mesma sala. E hoje são amigos. Porque não teve como não quebrar, né? A natureza estava empurrando um ao outro. Resultado, hoje são amigos. E às vezes até comentam o fato, mas comentam com alegria, sem aquela mágoa, sem aquele ressentimento. Então, é assim que a espiritualidade trabalha conosco. Eu não tenho que ter raiva de ninguém, eu posso não gostar, posso ter uma ojeriza, uma antipatia, mas uma coisa que eu posso controlar, que eu posso modificar e devo, como nós vimos aqui, eu tenho que trabalhar isso. Agora, se o outro não quiser, o problema é dele. Eu não tenho que me preocupar com o outro, tenho que me preocupar comigo, não é? Porque a partir do momento que eu fizer a minha parte, o problema passa a ser só dele. Mas enquanto a gente estiver nessa divergência, é dos dois. Ele vai carregar a parte dele e eu vou carregar a minha. Então,
observar, analisar, e às vezes também nós, tanta tolice, a gente, né, cria um caos, né, às vezes, aquele adágio popular, engole um boi e se engasga com um mosquito. Então, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Vamos caminho do meio. Caminhar juntos, não necessariamente precisa se abraçar, nem de mãos dadas, mas que caminhemos juntos. É a história do porco-espinho, né? Lá na glaciação. Quando se juntavam demais, se furavam, morriam. Quando se separavam, morriam de frio. Foi o que fizeram, começaram a caminhar juntos, se aproximando sem se ferirem e pronto, conseguiram passar pela glaciação. Assim somos nós, ainda somos esses porcos espinhos, né? Em determinado momento a gente espinha uns aos outros. Mas nada de anormal, porque faz parte desse momento, desse ambiente. Exatamente daqui a 30 dias, 20 de julho de 2019, termina o prazo dos 50 anos que Jesus lá atrás pediu por nós. E aí, verdadeiramente, começará o processo da regeneração do planeta do qual nós fazemos parte e que existe uma participação imensa nossa com nossas vibrações. Por isso, vamos, a partir de então, mudar essa vibração, sermos simpáticos, muito mais ainda com os espíritos, porque é essa vibração que vai ajudar. Segundo Joana de Ângeles, depois de 2052 a Terra estará regenerada, e Emmanuel diz que até 2057. Então, a partir de 20 de julho, começa verdadeiramente o processo, como dizem os mais antigos, vai passar a peneira, né? A roda grande vai passar por dentro da pequena. Mas uma coisa natural, não é para ter medo, não. É a mudança dessa condição de cada um, essa conscientização. O planeta vai ficar redondo do mesmo jeito, não vai ficar quadrado não, pelo amor de Deus. Somos nossas consciências que vão, a partir de 20 de julho, começar a mudar, e urgente. Precisamos fazer esse esforço, porque até 2057, segundo Emmanuel, estará regenerado o planeta Terra. E aí, como eu não sou bobo, eu quero reencarnar de novo aqui, né? Então eu vou fazer a minha parte, bem tranquilo, bem simpático, né? Porque vou fazer bem a mim mesmo. Não é ser simpático para agradar ninguém, não. É ser simpático para ser você, ser verdadeiro, um verdadeiro cristão e um espírito que vai lá na frente ter de volta o bilhetinho garantido para reencarnar num país, num mundo regenerado. E um país, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Então, que possamos cada um mentalizar aí as coisas boas, imaginar a Terra envolta por uma luminosidade azul, dando força a esses irmãos que estão trabalhando, e fazemos a nossa parte. Deixar essas tolices de lado, isso não leva a nada. Se alguém me magoou, perdoa, o problema vai passar a ser dele, e aí a gente segue a nossa vida radiante e garantindo um retorno, né? Porque, quem sabe, a gente não vai logo, logo entrar já na margem de mundo feliz. Talvez leve século, mas talvez menos. Só depende do esforço que cada um vai fazer, que é tão pequeno, né, em relação à nossa eternidade. Então, vamos trabalhar isso em nós, agradecer, porque de qualquer forma fizemos por onde merecer estarmos aqui, e vamos merecer estar mais adiante, e outros companheiros que nos deixaram, eles vão passar um momento que precisam noutra escola para voltarem e nos acompanhar lá na frente, se Deus quiser, e Ele quer. Então, que Jesus, nosso Mestre, nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos.